Professor universitário, escritor e mestre em Direito Político, é o atual juiz titular da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Dr. Leonardo Bosch. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, como vai? Obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para a gente falar sobre essa coisa, né, do direito do trabalho. Culpando a crise, algumas empresas estão enxugando, né, os seus quadros. Como é que a Justiça do Trabalho vê isso? É verdade, Luiz. Sabe que é muito comum os empregadores, os empresários, de um modo geral, se valerem de determinadas situações políticas, situações econômicas, para enxugar o seu quadro. E por que isso? Porque hoje nós temos uns sindicatos, ou muitos sindicatos, muito ativos. Sindicatos esses que ficam de olho em determinados empregadores. Então, toda vez que acontece alguma situação que permita com que esses empregadores possam demitir seus empregados, tipo essa crise que está acontecendo agora, uma eventual falência, uma eventual quebra extrajudicial. É o caso da Casevídeo, por exemplo. Sim. A Casevídeo vem passando por uma situação muito difícil, acho que todos nós sabemos disso, e pasme, de janeiro até agora, mais de 3.000 empregados foram demitidos pela Casevídeo. E o próprio Ministério Público e os próprios sindicatos se questionam, será que houve necessidade de se demitir tantas dessas pessoas? demissões? Então, isso realmente vem acontecendo. Por exemplo, o nosso câmera que está aqui, se ele não estiver enquadrado em determinadas situações específicas pela lei, ele pode ser dispensado a qualquer momento. Sim. Não significa dizer que, através do nome, se valendo da crise, a WTN resolva dispensar ele e mais tantos empregados que aqui estão pontificando. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, existe uma máxima, tá? Que o empregado tem sempre razão quando ele entra contra o patrão na Justiça do Trabalho. É assim mesmo? Não, não é. Já foi realmente assim e talvez essa impressão tenha perdurado até os dias de hoje, ou perdura até os dias de hoje. Essa concepção mudou. Realmente, né? Essa concepção mudou, não só em decorrência dos novos paradigmas da sociedade, mas principalmente pela emenda constitucional número 45, que foi um grande divisor de águas, digamos assim, do judiciário trabalhista moderno. E o que vem a ser esta emenda constitucional? Eu ia te perguntar, o que é isso? Número 45. Essa emenda constitucional número 45 é a conhecida reforma do Judiciário. Esta reforma do Judiciário ampliou sobremaneira a competência da Justiça do Trabalho. Então eu vou pegar o coitado do nosso câmera aqui mais uma vez. Mais uma vez. Se ele cair no chão e a câmera cair na cabeça dele e ele sofreu um acidente por conta disso, antes da emenda constitucional número 45, ele é para a Justiça do Estado reclamar esse acidente que ocorreu. Hoje, ele vai à Justiça do Trabalho. Se um fiscal do trabalho chega aqui na WTN, verifica que existem inúmeras irregularidades fiscais e cobrar isso na Justiça Federal Comum. Hoje cobra na Justiça do Trabalho. Tá. Entre essas outras tantas questões. Me diz uma coisa, saiu agora por causa do Dia do Trabalho e tal, que foi dia 1º de maio, a notícia é que o STF tem mais de 20.000 processos lá. Quais são as principais reivindicações, assim, segmentadamente, para a gente dar uma noção para o pessoal? No Supremo Tribunal Federal só para aquelas questões que violam frontalmente a Constituição Federal. Tá. Então, quando se chega ao Supremo Tribunal Federal, nós temos dois caminhos. Muita besteira. Às vezes o empregado, eu já vi um caso de um empregado que cuspiu no rosto do patrão. Claro que isso é sério, mas o Supremo Tribunal Federal, que deve cuidar de questões da nação, que influenciam diretamente a vida de todos nós, não poderia se ater a um caso em que um empregado cuspiu por insatisfação. Ao contrário daqueles que trabalham aqui, cuspiu no rosto do patrão. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, muitas questões vão ao Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal não chega a analisar. Outras questões que são realmente mais importantes pontificam no Supremo Tribunal Federal com propriedade. Que causas são essas? Aquelas que violam os direitos que se encontram fundamentados na Constituição Federal, como direito à vida, direito à saúde e por aí vai. Então essas são as questões que basicamente param no Supremo Tribunal Federal e que merecem conhecimento e julgamento da Corte Maior Brasileira. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade da justiça trabalhista? Pegar o dinheiro. É mesmo? É pegar o dinheiro. Vejam, hoje o sistema de informática estabeleceu inúmeras possibilidades de nós pegarmos o dinheiro. Se você agora, Luiz, ou você telespectador que estiver nos assistindo, me enviar o CPF por acaso, e apenas em tese, eu posso entrar no sistema e bloquear a sua conta corrente. Você, Luiz, se me der o CPF, eu posso entrar na Receita Federal e verificar suas declarações de imposto de renda. Mas veja bem, quando o caloteiro, vamos usar essa expressão, o 171 mesmo, não quer pagar, ele usa laranja, ele usa pessoas
pessoas Sim, interpostas. sim. Isso é muito comum. Então é muito difícil se conseguir pegar o dinheiro. É comum que a pessoa ganhe, aquela velha frase, ganha, mas não leva. Então hoje o sistema de informática vem aprimorando a possibilidade de se pegar o dinheiro. Muitas vezes, todavia, isso é frustrado, não se consegue chegar a esse resultado que é o mais interessante para aquele que ganhou uma causa que espera muitos anos a bloqueio de conta e outras coisas, mas bloqueio de renda, me lembro? Botafogo e Flamengo, bloqueio. Eu bloqueei agora. Eu bloqueei agora a conta do jogo do Botafogo, até os jornais. Foi você. Fui eu. Espero que ainda bem que não é ao vivo, porque senão os botafoguenses iam me pegar aqui fora. Quando isso passar, eu já estou longe. Exatamente. Mas fui eu que bloqueei as contas do Botafogo agora, a renda do Botafogo, bloqueei a conta corrente do Botafogo e... Por conta de quê? Por conta da possibilidade de se utilizar do sistema de informática. Sim. Então isso é um avanço. Nós estamos caminhando, mas não é o ideal ainda. Então, retornando qual é a solução? A solução quer dizer, a fiscalização mais contundente. Evitar que o problema chegue ao judiciário nos moldes. Você acha que tem que ser... Ao contrário. É como a saúde, você tem que ter sempre um preventivo. Perfeita a colocação. Mas você acha que cabe num país de 200 milhões? Essa é a dificuldade. Isso é o problema, né? Porque o nosso país é um continente, né? Veja, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Capital. Claro. Já imaginou nos rincões aí do Brasil? Deus que me perdoe. A situação do trabalhador escravo, o que os caras fazem é um negócio impressionante. Aqui a câmera, quando muito, pode cair na cabeça do nosso câmera e ele se machucar. Lá no interior, o dono da empresa pega a câmera e bate na cabeça do cara para ficar por isso mesmo. Então, é realmente muito difícil. E essa crise econômica afetou também os concursos públicos. A União já noticiou que vai reduzir em 60% a 70% a possibilidade de contratação no serviço público. E aí estão também os fiscais que exercem atividade preventiva em situações em que a lei vem sendo burlada. Tá. Me diz uma coisa, você falou em ações na internet. Esse negócio de bloqueio de conta também, você acha que isso surte efeito? É impressionante. Eu fui durante algum tempo campeão de bloqueio de contas correntes no Rio de Janeiro. Hoje já não sou mais, por questões de ter sido convocado ao tribunal, mas faço a chamada penhora online na prática. Faço muita penhora online. Eu digo a você que é um meio muito eficaz. Acabou o papel, não há tempo para que o mal pagador retire o dinheiro da conta corrente. Quando ele, após ser intimado e devido ao contraditório, quando ele vai à sua conta corrente, ele verifica que ela foi bloqueada. E é muito interessante que é colocado no extrato, bloqueado por ordem do juiz fulano de tal, ou da vara fulano de tal, e ele já procura o seu advogado para saber. Mas o sistema é falho, apenas a título de esclarecimento. Por quê? Vamos supor que o Luiz deva a sua empregada doméstica R$3.000 e resolva não pagar. Eu vou e bloqueio as suas contas correntes, no plural. Por que no plural? Porque eu determino ao Supremo Federal, ao Banco Central, que promova o bloqueio do determinado numerário. E o Banco Central sai rastreando o Luiz Santoro em todos os bancos que ele tem. Então é muito comum ocorrer a multiplicidade de penhores. Então, no particular, o sistema é falho. Aí, de repente, você vai ao banco e tem os R$3.000 bloqueados em diversas contas. E aí tem um trabalho danado de desbloquear e por aí vai. Para a gente finalizar o nosso papo, que foi ótimo, qual é o sonho do Leonardo Borges? Não é do juiz, mas do Leonardo Borges. Eu gostaria de viver muito. Viver muito. Eu gostaria de viver muito porque eu acho que a vida, eu amo a vida. Eu gostaria de viver muito para que nós pudéssemos encontrar tudo melhor, para que eu pudesse ver esse país melhorando, para que eu possa ver as minhas filhas crescerem, as minhas filhas terem seus filhos. Então, a minha vontade é que eu possa viver muito para que eu possa aplaudir uma vida melhor para todos nós, Luiz. Legal. Leonardo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi ótimo a tua entrevista esclarecedora em relação a essa coisa de justiça do trabalho, principalmente na época de crise. Obrigado. Muito obrigado. E você já sabe, se quiser deixar o seu comentário, deixa aqui o seu comentário aqui na nossa WTN Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. Existem milhões de mecanismos para você evitar a penhora. Então, quando a pessoa chega e diz, eu fui no banco sacar o dinheiro, estava bloqueado, eu não sabia de nada, mentira de modo geral da pessoa. O que pode acontecer é que, às vezes, o advogado daquela pessoa é intimado e não repassa para o seu cliente. Isso também acontece em certa medida. Agora, de um modo geral, a pessoa, ou através do seu advogado, ou diretamente, é informada do que vai acontecer. É isso aí.